Boa noite, amados irmãos. É uma honra estar aqui mais uma vez, poder pregar a palavra de Deus. E eu quero dizer que, como meu pai comentou, hoje em dia eu leio a Bíblia sem ele cobrar, mas ele cobrou muito até eu começar a ler sem cobrar. E como eu disse, é uma honra, eu estou muito feliz em estar aqui e poder pregar a Bíblia, poder expor a palavra de Deus. Também fico feliz com todos aqueles que nos visitam, agradeço a vocês e eu oro para que Deus possa me ajudar a pregar a palavra dele fielmente. E também é um desafio pregar aqui nesse momento, nesse culto, porque antes de mim vieram 3 caras grandes assim, gente forte mesmo. Pregar depois de João Nick, Léo Gomes e Lucas Melo não é fácil não. Não é fácil, não. Ainda mais com o pastor Jonatas aqui presente, não é fácil, não. 2 pastores presentes no culto. Então, irmãos, vamos ao que interessa. O tema da mensagem dessa noite é o novo nascimento. Obrigado, Oxim. E alguns chamam o novo nascimento de conversão, regeneração, ou aceitar a Jesus, entregar a vida a Jesus, mas seja como for chamado, esse tema, ele é de extrema importância, principalmente para nós que somos igreja, para nós que estamos aqui hoje, porque se você não sabe dizer se nasceu de novo, você tem que se preocupar muito com isso. E se você nem pensa sobre o novo nascimento, você nem pensa se nasceu de novo ou não, você tem que se preocupar ainda mais com isso, porque nós não podemos correr o risco de sair dessa vida e chegar na eternidade sem ter certeza se estamos indo para o céu ou para o inferno, sem ter certeza se a nossa vida pertence a Cristo ou ao diabo. Irmãos, o texto que eu vou pregar nessa noite, ele se encontra no capítulo 3 do Evangelho de João. Eu pretendo ler apenas o versículo 3, porém, eu quero fazer a exposição do versículo 1 até o versículo 15, dentro desse capítulo. Então, vou ler o texto e em seguida nós vamos orar. João, capítulo 3, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou melhor, em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos orar, irmãos. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade de poder estar aqui pregando o Evangelho. Eu te peço que o Senhor me ajude a expor as ideias aqui para os meus irmãos, para que eles entendam, para que a palavra seja efetiva, para que o Espírito Santo possa tocar nos corações daqueles que precisam ser tocados, para que o Senhor possa encorajar aqueles que precisam ser encorajados. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a grande ideia desse texto é a de que crer em Jesus Cristo é o único caminho para nascer de novo. Crer em Jesus Cristo é o único caminho para nascer de novo. E eu dividi esse texto em 3 partes. Primeira, a necessidade do novo nascimento. Segunda, a natureza do novo nascimento. E a terceira, o caminho para o novo nascimento. E só dando uma contextualizada na passagem, nós estamos no Evangelho de João, e esse Evangelho ele foi escrito para que todos aqueles que lessem e ouvissem as palavras aqui registradas, pudessem crer em Jesus Cristo e, crendo, tivessem vida em seu nome, como está escrito em João, capítulo 20, versículo 31. E tendo esse propósito em mente, João começa o seu Evangelho dando uma descrição de quem é o Cristo
e como ele estava com Deus desde o princípio. Em seguida, João nos apresenta João Batista, que foi o primeiro a testemunhar acerca de Jesus, o Cristo, o prometido de Deus. E ele diz em João, capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em seguida, Pedro e André começam a seguir Jesus pelo testemunho de João Batista. E logo depois, Filipe e Natanael fazem o mesmo. E então o evangelho avança um pouco e nós chegamos no contexto próximo da passagem que eu li. Jesus está subindo em direção a Jerusalém para comemorar a Páscoa judaica. Só que o detalhe é que essa vez que ele sobe para Jerusalém, não é a Páscoa da última ceia, vai ser ainda uma segunda vez. Dessa vez, Jesus sobe e ele retorna para a Galileia. E quando ele chega em Jerusalém, ele entra no templo e então ele vê os judeus fazendo comércio dentro do templo, usando a casa de Deus como um covil de ladrões, como ele mesmo disse. Os judeus, então, revoltados com isso, com esse julgamento de Jesus, eles perguntam, com que autoridade você faz essas coisas? Qual é o sinal milagroso que você pode nos dar para mostrar a sua autoridade? E Jesus diz, destruam esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Os judeus não entenderam essa declaração, eles ficaram confusos, eles pensaram, como que ele pode reconstruir o templo em 3 dias, um templo que levou anos para ser construído? Mas os seus discípulos, logo assim que ele ressuscitou, eles compreenderam que Jesus não estava falando do templo físico, do templo construído em Jerusalém, mas ele estava falando do seu próprio corpo. E então a gente vê que ele mostrou a sua autoridade com maestria. Ele disse que era para destruir o corpo e ele reconstruiria em 3 dias. E dessa forma, ele morreu e 3 dias depois ele ressuscitou, mostrando que a sua autoridade era válida e que o Pai estava agindo em favor do Filho. E então nós chegamos, enfim, no momento dessa passagem, João capítulo 3, versículo 3. E o contexto é de que Nicodemos, um homem judeu, chega para conversar com Jesus à noite. E ele demonstra dar crédito à autoridade de Jesus. Ele demonstra acreditar que Jesus estava com Deus, que Jesus estava fazendo obras por meio de Deus. Só que aí Jesus faz uma declaração inusitada para ele. Jesus diz, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E a seguir, então, se desenrola o diálogo que eu vou tentar explicar. Só que antes da gente entrar a fundo nesse diálogo de Jesus e Nicodemos, a gente tem que esclarecer uma coisa. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um judeu religioso, era um mestre da lei e um fariseu. Ele era considerado um príncipe da nação de Israel. Ele era alguém muito admirado e alguém sobre o qual se dizia ser um excelente religioso, alguém que para a sociedade estava muito próximo de Deus e tinha muitas obras para apresentar. E é interessante que Nicodemos aparece ao todo 3 vezes no Evangelho de João. Da primeira vez, é essa conversa que ele está tendo com Jesus. Na segunda vez, ele aparece criticando o comportamento dos demais fariseus, que estavam questionando e criticando também a autoridade de Jesus, estavam julgando ele mal. E por fim, ele aparece junto a José de Arimateia, também um membro do Sinédrio, um membro dos fariseus, e ele ajuda José de Arimateia a sepultar dignamente o corpo de Jesus. Então nós percebemos através dessas aparições que Nicodemos era um seguidor de Jesus, mas o era de forma tímida. Ele era um seguidor em secreto, talvez porque temesse a perseguição dos demais fariseus, mas ele acreditava em Jesus, ele cria em Jesus, porém tinha uma fé que não era pública. E é interessante perceber que Jesus não falou sobre o assunto do novo nascimento com o cego Bartimeu, por exemplo, ou com a mulher samaritana no poço, ou com um ladrão na cruz. Ele falou com Nicodemos, um religioso, alguém que frequentava a sinagoga,
alguém que conhecia muito bem as Escrituras, alguém que estava próximo aparentemente de Deus. E isso é importante para nós, porque nós somos pessoas que frequentam cultos, pessoas que têm aparência de religião, têm aparência de estarmos próximos de Deus. Mas será que realmente estamos próximos de Deus? Jesus disse a Nicodemos que era necessário nascer de novo. Mesmo com toda essa bagagem religiosa, todo esse conhecimento teológico, toda essa força para cumprir as regras que os fariseus apresentavam, Nicodemos ainda não tinha algo que era necessário e fundamental para entrar no reino de Deus. Nicodemos precisava nascer de novo. E é aqui que percebemos a importância desse assunto. Vivemos num país, o Brasil, em que 70% da população se considera religiosa, se considera cristã. Mas será mesmo que 7 em cada 10 brasileiros nasceram de novo? É isso que a realidade nos mostra? Melhor, como podemos ter certeza de que nós nascemos de novo? Como você pode saber que se você morrer hoje, você vai para o céu e não para o inferno? O que nos dá essa segurança? E é por isso que nós vamos entrar, então, no primeiro ponto do sermão. Vamos ver a necessidade do novo nascimento. Se você olhar para as páginas de sua Bíblia, no capítulo 3 de João, você vai notar que Jesus declara primeiramente no verso 3, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E no verso 5, ele declara, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ou seja, ver e entrar são uma ação só, que são consequência do novo nascimento. E por que exatamente é necessário nascer de novo? Vamos pensar, alguém que não nasceu de novo, que não foi transformado pelo Espírito Santo, que não teve sua vontade mudada para convergir em direção a Deus e fugir do pecado, alguém assim vai estar bem no céu? Alguém assim vai se sentir bem junto ao povo de Deus? Imagine que uma pessoa que não nasceu de novo passe a eternidade no céu. Ela não ama a Deus, ela não ama pessoas que amam a Deus, ela não sente vontade de ler a Bíblia e conhecer mais de Deus, e ela ama o pecado. Aí você coloca essa pessoa no lugar que não vai ter pecado e que vai ter Deus presente o tempo todo. Essa pessoa não vai se sentir bem, essa pessoa vai se sentir entediada por toda a eternidade. As coisas celestiais vão ser entediantes para ela, porque o coração dela ainda não foi transformado. E preste atenção, existem pessoas que vão passar a vida toda na igreja e não vão ter nascido de novo. Vão estar se enganando a vida toda e só vão descobrir isso quando morrerem, quando partirem dessa vida. Nós devemos ter muito cuidado. Vejam os fariseus. Eles eram religiosos, eles eram hipócritas. Jesus condenou eles de hipocrisia. E o hipócrita é alguém que no exterior aparenta ser uma coisa, porém o seu interior é diferente. O seu interior é o completo oposto. Ele age de uma forma que não é íntegra. E como eu disse, nós que estamos dentro da igreja, devemos nos certificar de que nascemos de novo e não nos contentarmos com uma vida aparente de religião. Vir ao culto, cantar hinos, não vai salvar ninguém. Somente nascer de novo é a condição que você precisa para entrar no reino de Deus. Você pode dizer que crê em Deus, mas muito bem, os demônios também creem. Você pode frequentar os cultos, muito bem, os fariseus eram frequentadores assíduos das sinagogas, que eram os cultos judaicos. A verdade é que precisamos nos certificar. E você pode estar perguntando então, como sei que nasci de novo? Como posso ter essa certeza? Quais são as evidências que mostram que alguém de fato nasceu de novo? Quais são as evidências que mostram que alguém foi transformado pelo Espírito Santo em uma nova criatura? E é aqui que nós chegamos no segundo ponto do sermão.
a natureza do novo nascimento. E a primeira característica dessa natureza é que o novo nascimento não é literal. É até meio bobo pensar, né, que alguém pensaria que o novo nascimento deveria ser literal, mas se está escrito na Bíblia é porque alguém poderia pensar isso. E nós concluímos que não é literal porque Nicodemos pergunta: como assim? Pode um homem entrar dentro da barriga da mãe e nascer de novo, nascer novamente? Mas a gente vê que Jesus não estava falando sobre esse tipo de nascimento. Ele disse que é necessário nascer da água e do Espírito. E isso nos leva ao Velho Testamento. Isso nos leva a Ezequiel, capítulo 37. Jesus usa o nascer de novo como nascer da água do Espírito para falar com Nicodemos, porque Nicodemos era alguém que conhecia as Escrituras, como eu já disse. Era alguém que deveria identificar essas referências que Jesus estava usando. Ele estudava a Bíblia diariamente, ele deveria saber do que exatamente Jesus estava se referindo. E então, vamos entrar na mente de Nicodemos e vamos chegar a Ezequiel, capítulo 37. E Ezequiel, capítulo 37, nos dá uma definição das evidências do novo nascimento. Eu vou ler para os irmãos. Os que quiserem abrir a Bíblia nesse capítulo, podem ficar à vontade. Vou ler a partir do versículo 25 até o versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente às minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados, vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Nós devemos entender que isso foi escrito para os israelitas que estavam no exílio da Babilônia. Então, essa passagem servia como uma promessa e um encorajamento para que eles tivessem esperança de que Deus os faria retornar para a terra que eles viviam, para Israel, para Jerusalém, e ainda mais, Ele daria um novo coração a eles. Ele transformaria o seu espírito, Ele nos daria um coração novo, um coração de carne no lugar do coração de pedra, e um espírito novo também, que os faria obedecer fielmente às leis de Deus de coração e não de forma religiosa, e não de forma mecânica, forçada. E com essa promessa, nós podemos entender que isso também serve para nós, porque Deus diz que vai fazer uma nova aliança com o seu povo. E onde nós vemos na Bíblia sobre nova aliança? Nós vemos na Bíblia isso em Jesus. Jesus, na última ceia, Ele faz uma nova aliança conosco, uma aliança em que não só o povo de Israel poderia estar presente, mas também os gentios, que somos nós. O povo de Deus é ampliado na nova aliança com Cristo, e a nova aliança é feita através de Cristo. E essa promessa de um novo coração, de um novo espírito, e de retornar à terra que Ele prometeu aos antepassados de Israel, vai se cumprir quando Jesus voltar. Porque nós habitaremos, aqueles que creem, aqueles que realmente nasceram de novo, habitarão na Nova Jerusalém, na Terra Santa, na terra que Deus vai fazer a nova criação. Então, sendo assim, nós entendemos que esse texto apresenta 3 evidências a respeito do novo nascimento. São 3 marcas que nós podemos analisar e refletir para ver se nós de fato nascemos de novo. A primeira marca do novo nascimento, de acordo com Ezequiel, é a purificação do pecado. Alguém que nasce da água do Espírito é um indivíduo purificado. Com essa história de aliança, nós podemos pensar, relembrar, na antiga aliança, Israel tinha uma purificação cerimonial, que Deus ordenou que eles fizessem. E essa purificação
consistia em se lavar com água continuamente. E essa lavagem, ela servia para mostrar para o povo que eles estavam impuros, que eles estavam sujos pelo pecado, e toda vez que eles se lavavam, eles então estavam puros e então podiam estar na presença de Deus. Porém, essa purificação, ela não era eficaz, ela tinha que ser repetida vez após vez, ela não era permanente e ela apontava para uma purificação que ainda viria. Porque, na verdade, como Jesus disse, não é o que entra no corpo que torna um homem impuro, mas aquilo que sai do corpo. O que sai do corpo, o pecado, é o que torna o homem impuro. E do coração do homem procedem todos os tipos de pecados. Então, nós podemos entender que a purificação que Deus prometeu é a purificação do pecado, é dar fim à maldade dos nossos corações. E isso se cumpre em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, através do sacrifício dele e da ressurreição dele, através da fé nesse sacrifício, nós podemos ser purificados do pecado. E não só justificados e purificados no sentido teórico da palavra, mas nós podemos perceber diariamente a purificação que Deus está fazendo no coração daquele que tem fé em Jesus Cristo, daquele que nasceu de novo. E então, através desse início da obra regeneradora do Espírito Santo, que se inicia com a purificação dos pecados, ocorre a segunda evidência do novo nascimento, ocorre a segunda marca que Deus nos dá para sabermos se somos ou não salvos, que é o abandono dos ídolos. Os irmãos não devem pensar que ídolos são só uma estátua de pedra que você faz para se adorar, para adorar aquela estátua. Não é só isso. Existem ídolos do coração, que são qualquer coisa que você ame e adore mais do que é Deus. Qualquer coisa que rouba a posição que Deus deve ocupar na sua vida é um ídolo do coração. Por exemplo, se você deixa de vir ao culto para ver um jogo de futebol, isso é uma evidência que temos um ídolo. Se você, por exemplo, tem um desejo sexual e para satisfazer esse desejo, você mente para os seus pais, você trai a sua esposa ou seu marido e você toma comportamentos egoístas que não se importam com as pessoas ao redor, ou seja, você peca para conseguir satisfazer esse desejo, você tem um ídolo. Se o seu ídolo é o dinheiro, você vai perceber que você vai negligenciar tempo para Deus e tempo para a sua família, para correr atrás de mais e mais dinheiro. Você vai se tornar uma pessoa egoísta e pecadora. Vai ter comportamentos pecaminosos. Se o seu ídolo são as suas vontades, o seu ego, o seu egoísmo, você vai sempre priorizar a sua vontade, fazer o que você quer, a fazer aquilo que as pessoas precisam que você faça. Se alguém precisa da sua ajuda, mas você quer, por exemplo, ficar em casa, fica desconfortável para sair, prefere ficar em casa e não ajudar a pessoa, temos evidência de um ídolo. Se alguém, por exemplo, pede para você ajudar em alguma tarefa e você não quer ajudar, você só pensa em si mesmo, se alguém te chama para cultuar a Deus e você não quer ir à igreja porque você quer fazer alguma outra coisa que seja relativa à sua vontade, você tem um ídolo. Você está pensando somente em si mesmo, e pensar somente em si mesmo não era amar a Deus e não era amar ao próximo. Os nossos ídolos sempre vão nos levar para o pecado e nos afastar de Deus. E mais, os nossos ídolos sempre vão nos deixar insatisfeitos, frustrados e infelizes. Não vale a pena gastar a vida adorando ídolos. Nós devemos abandoná-los e buscar a Deus. E o coração regenerado, essa é uma obra maravilhosa que Deus faz, é um coração que ele é capaz de perceber os ídolos em sua vida, seja se autoanalisando, ou seja ouvindo pregações e conselhos de pessoas mais maduras.
e ele não só consegue perceber, mas ele tem a força dada por Deus para abandonar esses ídolos, para deixá-los de lado e se voltar para Deus, e fazer com que Deus ocupe a posição que Ele, como Criador e Rei soberano, deve ocupar nas nossas vidas. Nós podemos entender da seguinte forma: alguém que foi regenerado pelo Espírito é alguém que ama a Deus acima de todas as coisas. Se, portanto, você não ama a Deus, você não nasceu de novo. Vejam quão maravilhoso é o poder dado por Deus através da sua graça. Ele nos faz capazes de obedecer ao maior mandamento da lei, que diz: ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças, como eu já disse. Por fim, a última grande evidência da regeneração, antes de seguirmos para o próximo ponto, é o desejo sincero de obedecer a palavra de Deus. Alguém que nasceu de novo é sensível à Bíblia. Alguém que nasceu de novo, quando houve uma repreensão das Escrituras, quando percebe que tem pecado na sua vida, que não está agindo de acordo com a vontade de Deus, sente uma dor, uma amargura na alma e deseja a todo custo mudar esse comportamento e corrigi-lo para viver de acordo com a palavra de Deus. E essas afirmações são fruto de experiência de todos aqueles que nasceram de novo e foram crentes verdadeiros ao longo da igreja. Todos eles relatam uma vontade, mesmo que o pecado os impeça, mesmo que a falta de disciplina, a preguiça os atrapalhe nesse processo, eles têm uma vontade sincera de obedecer a Deus. Eles não fazem aquilo por obrigação, mas aquilo vem do seu coração. E isso mostra que Deus deu a eles um coração de carne e não um coração de pedra. Porque um coração de pedra, ele é insensível à palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é proclamada e chega aos ouvidos de alguém que tem o coração de pedra, não faz efeito nenhum. É como você falar com uma estátua. Você pode gritar, você pode usar até um megafone e aquela pessoa não vai responder ao seu chamado. Mas quando Deus, pelo Espírito Santo, opera em nós a obra da regeneração, a palavra pregada, ela surte efeito. Ela gera arrependimento, ela gera mudança e ela promove uma nova criatura. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Então, se você é confrontado pela palavra de Deus em algum pecado e não dá a mínima para isso, eu sinto te dizer, mas você não nasceu de novo. No mesmo sentido, o regenerado, aquele que nasceu de novo, é alguém que ama ler as Escrituras. É claro, como eu já disse, a falta de disciplina, as ocupações do dia, a preguiça e muitos pecados que ainda não foram retirados das nossas vidas, mas já não são tão fortes como antes da gente nascer de novo, eles vão nos atrapalhar a ler a Bíblia. Mas a pessoa que nasceu de novo, ela vai querer fazer isso, ela vai querer ler a Bíblia. Não vai precisar de alguém ficar mandando que ela leia. Não vai precisar que alguém fique cobrando ela, que alguém fique indo atrás dela, vendo se ela já leu. Não, o coração dela está inclinado para obedecer aquela palavra e para conhecer mais de Deus. A pessoa que nasce de novo, ela lê o Salmo 1, que diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite, e ela se vê no Salmo 1 como se fosse um espelho. Não pelo mérito dela, não por esforço próprio, mas simplesmente porque o coração dela foi transformado, o coração dela foi mudado. Ela não precisa se esforçar para gostar de ler a Bíblia ou orar, ela faz isso naturalmente. É essa a força da obra do Espírito Santo na vida das pessoas regeneradas. Então, o terceiro ponto, o próximo ponto, é que o novo nascimento é misterioso. Jesus quis indicar o mistério no modo em que ocorre o novo nascimento. Assim como escutamos o vento e vemos a sua influência, nós também podemos perceber a influência do novo nascimento na vida de alguém regenerado. Porém, assim também como nós não vemos o vento, nós também não vemos o Espírito trabalhando na vida de alguém regenerado.
É algo misterioso, porém é algo que pode ser comprovado de alguma forma, da mesma forma como é o vento. E a comprovação de que o Espírito Santo está trabalhando na vida do seu coração, por exemplo, são as obras. É certo que nós não somos salvos pelas obras, mas a verdadeira fé produz boas obras. Lembrem-se do que está escrito em Mateus 7, 19 a 21. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Isso aqui é muito sério, irmãos. Nós devemos considerar o novo nascimento em nossas vidas. Você faz a vontade de Deus? Você tem vontade de fazer a vontade de Deus? Porque eu sei que o pecado vai nos impedir muitas e muitas vezes. Mas a questão é, você tem um coração, e você pode reconhecer isso, inclinado para obedecer a Deus, ou o pecado te atrai? Você sente nojo do pecado ou amor por ele? Você já abandonou o pecado ou ainda queria estar lá? Você sente felicidade quando está na igreja ou você queria estar do lado de fora junto com os incrédulos? Precisamos refletir sobre isso. E é interessante também, nessa metáfora com o vento, que quando Deus criou Adão e Eva, ele terminou de formar Adão, formou o corpo, mas era um corpo sem vida. E a Bíblia diz que ele soprou o fôlego de vida nas narinas de Adão, e aí sim ele veio à vida. Aí sim surgiu ali um espírito, e um corpo com alma e espírito, com corpo e alma, veio à vida. E Jesus, quando ele dá o Espírito Santo para os seus discípulos, a Bíblia diz literalmente que ele soprou o Espírito Santo sobre eles. Ou seja, Jesus estava nos mostrando que ele estava fazendo uma nova criação, ele estava criando algo em cima da antiga criação de Deus. Ele estava fazendo nova todas as coisas. E tendo em vista essa necessidade do novo nascimento, a pergunta que nos resta é: o que devemos fazer para sermos salvos? Isto é, para nascer de novo. Então, nós chegamos no último ponto, o caminho para o novo nascimento. João capítulo 3, versículo 13 ao 15 diz: Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Jesus diz que ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem, que veio do céu. E percebam qual é a natureza do cristianismo. Enquanto todas as outras religiões estão gastando seus esforços para traçar um caminho que vai da terra em direção ao céu, que faz o homem subir em direção a Deus, o cristianismo diz para nós: vocês não conseguem fazer isso. O cristianismo diz para nós: não adianta se esforçar, você não vai conseguir sozinho. Era necessário que Deus descesse dos céus e viesse até a terra, que o Filho do Homem viesse até aqui, para que nós pudéssemos crer nele e, crendo, tivéssemos vida em seu nome. E Jesus fala de si mesmo como o Filho do Homem, porque esse termo, o Filho do Homem, era um termo usado no Antigo Testamento para se referir ao Messias. Então, toda vez que Jesus dizia Filho do Homem, os judeus entendiam como o Messias. Ele estava dizendo que o Messias, o Filho do Homem, deveria ser levantado para que as pessoas pudessem ser salvas. E Jesus então explica para Nicodemos a missão do Filho do Homem, que era o próprio Jesus. Ele relembra a Nicodemos a passagem lá do Antigo Testamento, onde os israelitas pecaram e, pelo seu pecado, eles sofreram um ataque de serpentes, que picavam os israelitas e estavam morrendo muitas pessoas no acampamento. E então Deus diz para Moisés construir uma serpente de bronze e levantar ela no deserto.
E aqueles que olhavam para a serpente de bronze eram curados, eles não morriam. E da mesma forma, quando Jesus foi levantado aqui na terra, aqueles que olharam e olham ainda hoje pelos olhos da fé para Ele, são curados e não morrem. E percebam, a serpente era algo que remetia para os israelitas o seu pecado. Era algo que lembrava a eles do sofrimento que eles estavam tendo por causa do seu pecado. Da mesma forma, Jesus na cruz é algo que nos lembra o nosso pecado. É algo que mostra terror, uma coisa horripilante, a pior tortura que um ser humano já pode ter sofrido nessa terra. É algo que nos lembra o que nós merecíamos. E da mesma forma, como as pessoas olharam para a serpente e foram curadas, todos aqueles aqui nessa noite que olharem para Cristo serão curados dos seus pecados. A salvação, ela está entregue a todos aqueles que quiserem. Ela é de graça. Nós não podemos desperdiçar isso. É por isso que eu estou construindo esse raciocínio do novo nascimento. Se você está se sentindo angustiado, pensando que não nasceu de novo, não perca a esperança. A salvação é de graça. Basta ir até Jesus e Ele não vai te lançar fora. E dessa forma a gente percebe que a mensagem da cruz, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, ela é loucura para o mundo, para os que estão se perdendo. Um homem torturado, é isso que nós precisamos olhar para sermos salvos? E sim, é isso que nós precisamos. Só precisamos olhar, não precisamos fazer mais nada e seremos salvos. Então, nós entramos nas aplicações. Primeiro ponto das aplicações: examine a si mesmo. Essa mensagem precisa levá-los à reflexão, como eu já disse. Não importa a sua idade, não importa o que você fez na sua vida, não importa se você frequenta a igreja há muito tempo ou se você nunca entrou numa igreja, você precisa pensar sobre o destino da sua alma, você precisa se certificar de que você nasceu de novo, e se não nasceu de novo, você precisa seguir o caminho que eu estou apontando aqui, que é crer em Jesus Cristo. Algumas perguntas para essa autorreflexão. Se você nasceu de novo, isso quer dizer que você conhece Jesus. Você conhece Jesus? Você tem comunhão diária com Ele? Todos os dias você conversa com Ele em oração? Ele é realmente o seu Salvador? Se Ele é seu Salvador, de que pecados Ele te salvou? Quais pecados você pode apresentar e dizer assim: olha só, eu tinha esse pecado, e quando eu orei a Cristo pedindo para que Ele me libertasse, Ele me livrou desse pecado, Ele me salvou desse pecado. A salvação, ela ocorre no céu, mas existem evidências que nós podemos comprová-la aqui. A obra já está sendo feita aqui. Ele te faz querer ler a Bíblia e orar? Ou você nem liga para isso? Você passa o seu dia e nem sente vontade de ler a Bíblia, não sente vontade de orar, o seu dia é voltado para outros afazeres. Porque se você não sente vontade de ler a Bíblia e orar, e ir à igreja também, então você não nasceu de novo. Ele te leva a amar e perdoar o seu irmão. Irmãos, por mais que o pecado nos faça sentir dificuldade de amar os nossos irmãos, de amar os nossos inimigos, de perdoar os nossos irmãos, Jesus está do nosso lado, está do lado de todos aqueles que pedem ajuda a Ele para fazer isso. E se você nasceu de novo, você tem vontade de perdoar e amar o seu irmão. Você ama estar com o povo de Deus? Ou você prefere a companhia dos incrédulos? Seus amigos, as coisas que você assiste, os lugares que você frequenta, as roupas que você usa, elas são parecidas com roupas e atitudes das pessoas que são crentes, que amam a Jesus e que querem se parecer com Ele, ou elas são parecidas com pessoas que amam o pecado e que odeiam a Cristo? Isso é sério, nós precisamos considerar isso. O nosso modo de se vestir, o nosso modo de falar e as conversas que nós temos testemunham contra ou a favor de nós se nascemos ou não de novo.
Você se interessa por assuntos sobre Deus e sobre a Bíblia? Ou você só pensa em coisas do mundo, só pensa em coisas secundárias? Você leu sua Bíblia hoje? Você orou hoje? Se você não fez essas coisas, você não nasceu de novo. Não é que por não ler e orar hoje em específico você não nasceu de novo, mas se isso é algo que você não se importa em fazer, que você deixa para lá e está tudo certo, que você não sente a mínima angústia por não orar e por não ler a Bíblia, você não nasceu de novo. Por mais que seja uma mensagem talvez chocante para alguns, ela é extremamente necessária, porque de que adianta eu vir aqui e ficar motivando vocês a continuarem do jeito que vocês estão vivendo, sendo que quando vocês morrerem, vocês vão encontrar o juiz dessa terra, que vai julgar as suas ações, e que se vocês não estiverem confiados na cruz de Cristo, vocês não irão ser salvos. Mais uma vez, não é sobre as nossas obras, não é sobre aquilo que nós fazemos, é sobre confiar na obra de Jesus Cristo. O segundo ponto da aplicação, então, é que nós devemos nos arrepender. Irmãos, o novo nascimento é um milagre que acontece com todos os verdadeiros crentes em algum momento de suas vidas. Não adianta dizer que tem fé, é necessário nascer de novo. Um homem pode declarar: eu creio em Deus, eu creio em Jesus, a minha conversão ela é intelectual, mas as evidências do modo de vida dele vão dizer se ele realmente ama a Jesus ou ama o pecado, porque Jesus disse: quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O nascer de novo é uma mudança que todo crente que nasceu de novo sabe quando ocorreu. É um processo misterioso, mas os verdadeiros crentes que nasceram de novo conseguem identificar. E uma boa notícia é a de que o processo é acompanhado por arrependimento. Se você sente o seu pecado, se você sente que deve coisas a Deus, que não está bem com Deus e que você tem pecado continuamente contra Ele, e se você sente tristeza em relação a isso, é uma marca de que o Espírito Santo está trabalhando no seu coração para te fazer nascer de novo. O homem regenerado sente o seu pecado. Antes, ele andava nas trevas, e ele não via a sujeira que estava sobre todo o seu corpo. Mas agora que ele está na luz de Cristo, ele pode ver todas as impurezas que ele tinha. Tudo que era impuro nele vem à luz e vem à sua completa visão. O homem regenerado consegue discernir certamente quando ele amava as trevas e quando ele amava, e agora como ele amava a luz. Ele sabe discernir exatamente o momento em que ele parou de desejar as coisas desse mundo e começou a desejar as coisas de Deus. Ele consegue discernir o momento em que ele começou a falar mais sobre assuntos da Bíblia e sobre Deus e menos sobre os assuntos desse mundo. Ele pode discernir quando ele começou a viver de acordo com o padrão cristão, a viver imitando Jesus e como ele vivia antes disso. Então, se você examinou a si mesmo, se você se sente arrependido, se você sente que é o pior dos pecadores, que não tem jeito para você, que o pecado está à sua porta, o terceiro ponto entra em ação. Você tem que clamar por Jesus. Você deve, se sente o pecado em sua vida, orar a Deus em nome de Jesus e pedir com todas as suas forças para que Ele possa te fazer uma nova criatura. Você deve orar em nome de Jesus para que Ele perdoe o seu pecado e te purifique do pecado. E se você pensa assim, eu não consigo nem mesmo me arrepender, se você pensa que não consegue nem mesmo se arrepender, ore a Jesus. Peça a Ele: Senhor, me faça me arrepender. Jesus disse que todo aquele que vier até Ele, Ele não vai lançar fora.
A salvação é de graça, ela está disponível para todos nós, basta você orar pedindo arrependimento. Se você já se arrependeu, ore pedindo por perdão e salvação, e Ele não vai te abandonar. Vá até Jesus nessa noite, e você viverá. Concluindo, compreendemos que Jesus disse para Nicodemos que para ver e entrar no reino de Deus, é necessário nascer de novo. Como Nicodemos não compreende essas coisas, as coisas terrenas, Jesus passa a dar um vislumbre das coisas celestiais. E então ele diz que, assim como a serpente de bronze foi levantada no deserto, o Filho do Homem, Jesus Cristo, terá que ser levantado na terra, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, nós podemos entender que para sermos salvos, precisamos olhar para Cristo. Olhar não é algo difícil como correr, como se esforçar, como gastar um grande esforço de obras humanas para chegar até Jesus. Você só precisa olhar, você só precisa vê-lo na cruz, você só precisa olhar para Ele com fé e arrependimento. Se você me ouviu aqui e sente o pecado reinando na sua vida, sente ídolos no seu coração, sente que você está mentindo para os seus pais, está desobedecendo as pessoas que são autoridades na sua vida, que não está vivendo de acordo com o padrão que Deus coloca nas Escrituras, você tem que olhar para Cristo. Se você sente que nem se arrepender você consegue, que você é um pecador que está indo para o inferno, o pecado está te levando, está te arrastando e você não pode fazer nada contra isso, você tem que olhar para Cristo. Se você sente que a Bíblia, as Escrituras, são simples regras que você não consegue cumprir, que é um padrão muito alto para você e você, com a sua força, não consegue alcançar isso, você tem que olhar para Cristo. Olhe para Cristo, veja Ele carregando a cruz, veja a coroa de espinhos na sua cabeça, veja Ele sendo perfurado pelos cravos e a lança transpassando o seu lado. Olhe para Ele, o homem perfeito que veio para essa terra, desceu dos céus, desceu do seu trono, se humilhou, chegou até nós, cumpriu toda a lei e morreu no seu lugar, morreu no nosso lugar, morreu no lugar daqueles que crerem no seu nome. Você pode nascer de novo, experimentar todo esse processo que Deus prometeu em sua palavra, tendo um novo coração, sentindo vontade de estar na igreja, sentindo vontade de andar de acordo com a Bíblia e não de acordo com o mundo, se tão somente você crer em Cristo. Creia, se arrependa, mude o seu modo de viver. Você pode fazer tudo isso orando a Ele. Você só precisa orar a Ele, é simples. Você só precisa pedir para que Ele te quebrante e te dê um novo coração. Ele disse que não vai rejeitar, Ele disse em sua palavra. Irmãos, eu concluo que o único caminho para nascer de novo e abandonar os ídolos e o pecado é crer em Jesus Cristo como seu Salvador, é confiar na obra que Ele fez e não nas suas próprias obras, e orar a Ele pedindo para que você se arrependa e possa crer nele. Jesus morreu e ressuscitou. Aquele que crer nessas verdades vai ter a vida eterna, vai nascer de novo. Amém? Assim eu concluo a mensagem.